Vocês vão ditar para mim um título de uma cantiga que vocês conhecem e eu vou registrar na lousa. Vamos lá. Hã? Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato? A professora Doroti propõe que as crianças criem uma lista de cantigas e parlendas que elas conhecem de cor. Assim, ela trabalha a leitura e a escrita a partir de algo que faz sentido para as crianças. Sabe a musiquinha, a parlenda do Corre Cutia? Corre. Corre Cutia, na casa, conhece? Então vamos escrever? Tá. Vamos escrever o primeiro verso. Isso. Aqui. Corre, rede. Re. Eu acho que letramento e alfabetização, sobretudo assim, quando a experiência delas, né, vai sendo colocada em palavra escrita, né, quer dizer, vai sendo chamada a atenção dela para essa possibilidade, né? Então, algo com que ela convive, né, é que vai ganhando, vamos dizer assim, um estatuto diferente. Então, letramento e alfabetização ficam ali muito entretecidos, né? Quer dizer, tem pesquisadores que falam mesmo alfabetizar letrando e letrar alfabetizando. Esse é o primeiro verso. Corre, cotia. O segundo, na casa, então aqui embaixo, né? O segundo verso. Como é que é o na, hein, o Alex? Na. Na. Que letrinha é? Coloca lá se você acha que é. Que mais? Falando de uma maneira geral, o letramento diz respeito à exposição das crianças, né, a essa sociedade letrada. E são múltiplas as formas. Ela anda nas ruas, ela vai no supermercado, ela vê a televisão, a escrita está aí. E aí esse contato, né, quase que inescapável com as letras é que vai produzindo isso, que é o letramento. A alfabetização, então, qual é a esfera, ou como é que ela fica circunscrita, né? Seria o conhecimento do código alfabético, o conhecimento dos mecanismos da escrita, como é que ela não só funciona na sociedade, mas como é que qual é o funcionamento dela internamente. E aí é exatamente esse esforço que a gente vê o Alex fazendo aqui. E por que você tem que colocar mais um R? Para ficar o quê? Corre. Som? Que corre. Porque é forte a palavra. Porque o som é forte. O som do R é? Forte. Isso. Está procurando outro R? Então vamos lá. As práticas, né, de leitura e escrita na sociedade contemporânea é que vão levando os estudiosos a se voltarem para essas práticas e elaborarem, então, novos conceitos. Então, esse termo letramento é um termo recente na discussão, na academia. Ele começa a emergir por volta da década de 80 e aqui no Brasil ele vai se estabelecendo na década de 90. Magda Soares é uma das pessoas que trabalha com isso no campo da educação. É necessário reconhecer que a alfabetização, entendida como aquisição do sistema convencional de escrita, distingue-se de letramento, entendido como o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. Distingue-se tanto em relação aos objetos de conhecimento, quanto em relação aos processos cognitivos e linguísticos de aprendizagem, e, portanto, também de ensino desses diferentes objetos. Tal fato explica por que é conveniente a distinção entre os dois processos. Emília Ferreiro discorda da separação entre os conceitos de alfabetização e letramento. Nos anos 80, ela escreveu com Ana Teberoski A Psicogênese da Língua Escrita, livro que mudou a maneira de entender como a criança aprende a ler e escrever. Entonces, hablar de alfabetización como el aprendizaje de la codificación es al mismo tiempo
hablar de la escritura como un código, y eso no es correcto. Por eso, no estoy de acuerdo con la oposición alfabetización-letramento, tal como se plantea actualmente en Brasil, ya que los mayores defensores de esa dicotomía sostienen, y estoy copiando algo que escriben, sostienen que leer y escribir es aprender a codificar y a decodificar, y es aprender una técnica. Paula Stella estuda a alfabetização na perspectiva construtivista. Conversamos com ela para entender melhor a polêmica em torno da separação entre os dois termos. A crítica que se faz a essa divisão é que justamente o que a psicogênese fez foi mostrar que as duas coisas acontecem simultaneamente e que são interdependentes. E que quando se separa dessa forma, alfabetização e letramento, se dá uma margem para que se interprete as coisas como elas eram antes da psicogênese. E como elas eram antes? Se acreditava que durante os anos iniciais do ensino fundamental, as crianças aprendiam sobre o sistema e não eram autorizadas, por exemplo, a produzir textos e não tinham contato com essa ampla gama de textos que a gente usa socialmente. E só então é que se passaria para um outro estágio quando tudo isso era permitido. Eu penso que a crítica que se faz se deve a isso e, ao mesmo tempo, penso que dividir as coisas dessa forma tem a intenção de mostrar que são duas coisas que precisam ser cuidadas. Na aula de hoje, a professora Marisa utiliza os nomes das crianças do grupo para contextualizar o processo de alfabetização. Eu vou chamar alguns alunos para vir aqui e procurar nos nomes dos colegas aqui no crachazinho o nome da sua dupla. A questão do nome também eu acho que é outro recurso super importante, super válido. E no caso dos nomes, como é que os nomes significam? Então, eu sei não só o meu nome, mas o nome do meu colega. Então, recurso extremamente válido. A gente vê muito frequentemente as crianças que ainda não conseguem, ainda não aprenderam, por exemplo, a generalização de todas as sílabas, né? Ainda estão com a dificuldade, o LE, né? Mas quando fala Lê é o Lê de Letícia, Gá é o Gá de Gabriel, e aí o nome passa a ser um recurso poderoso, né, fundamental ao qual eles recorrem. Eu seguro para você ler com os amigos, vai, coloca o dedinho. Pessoal, o nome do Christopher vai estar aqui? Não. Então, deixa ele ler, vai, coloca o dedo de novo. Joia. Ellen, o que vai formar? Que letra que é essa? Cris. E o Tó? Vai precisar de quais letras? O O? O O sozinho? Cristó. Tó. O que a professora pediu para vocês trazerem? Chocolate em pó, não foi? E você falou assim para mim, professora, posso trazer uma lata do Todd? Todd começa com quais letras? Tó. Cristó. Vai lá no rótulo do Todd. Com que letra começa o Todd? Com T. Bateu, não bateu no nome do Christopher? Depois vem o O. Muito bem. Cristó. Eu acho que é um recurso extremamente válido. Acho que as crianças vão realmente estabelecendo relações. Acho que no nosso mundo hoje, em que a gente vê, né, o uso e o abuso, inclusive das marcas, dos logotipos e tal, eu acho que pode ser muito fecundo. Acho que isso não elimina, de novo, o apontar do adulto, a orientação, o esclarecimento da letra, né? Mas eu acho que é um modo que aparece possível da criança estabelecer relações. No caso do Todd é bem, né, interessante. Agora, é interessante o caso do Todd porque ela lembra do Tó, mas o conhecimento ainda não está
elaborado o suficiente, né? Inclusive o B e o D, né? Então tem elementos ainda a serem trabalhados, né? Agora, o que as estratégias de recursos da criança naquele momento ajuda o adulto a saber onde tem que atuar. Uma situação parecida acontece na classe da professora Doroti. Aqui, alfabetização e letramento andam juntos. Professora. E embaixo corre cutia. Peraí, Se aqui estivesse o P, Se tivesse o P aonde? Aqui, no lugar do L? Ficava como? Lê isso aqui. Fala. Melão. Melão. Você disse que... Olha, ele está perguntando o seguinte, gente. Olha o que o Alex perguntou. Se na palavrinha... Melão, é isso, Alex? É isso? Vem ler aqui para a professora. Melão. Não. Você perguntou se nós colocássemos no lugar do L o quê? P. O P. Professora, se a gente trocasse o L pelo P, ficaria mepão. Mepão. Você conhece alguma palavra mepão? Existe isso? Existe só o quê? Pão. Pão, né, amor? É porque eu vi na sacola. Você viu na sacola? Você está indo muito bem, está ficando esperto pra caramba. Eu acho que esse é um exemplo bem claro, quer dizer, mais claro do que no TOD, né? Porque aqui o Alex, ele explicita pra gente, né? Porque eu vi na sacola. Então, aqui é muito bonito porque quando a criança começa a ler, quando ela deslancha na leitura, ela não para mais. E aí a escrita ao redor, quer dizer, ela é apropriada e ela convoca, né, o tempo todo. Então, eu acho que é um sinal de apropriação muito forte quando ele fala eu li na sacola, quer dizer, aquela... E aí, ao contrário, vamos dizer assim, no caso do TOD, a criança vai buscar ali uma relação ainda para construir. No caso do pão, é a escrita descontextualizada que ele vai contextualizar, né? Ele vai fazer referência ao contexto onde ele viu. A gente pode dizer que são exemplos de letramento e alfabetização acontecendo ao mesmo tempo? Eu acho que sim, né? Do meu ponto de vista, sim. Né? Tanto um quanto o outro. Porque aí depende como você argumenta do letramento. É a experiência, é a convivência, mas aí a criança já está, vamos dizer assim, quando ela lê o pão e diz assim, vê na sacola, vamos dizer assim, alfabetizou, né? Entendeu o mecanismo, vamos dizer assim, tá? Mepão não tem, né? Se eu trocar, então olha só, essa situação, trocar o L por P, a palavra que corresponde, né, às palavras utilizadas, as palavras no léxico, e reconhecer o que existe, o que está escrito e onde está, eu acho que ele já foi. Fora a cena final que a professora parabeniza, ele senta e vai contar vantagem para o outro, né? É muito lindo. Quando eu acertei, a professora até me beijou aqui, a bochecha. E fica de som, hein? Tô sortudo. Venha pra professora.